Estamos aqui de volta para mais um encontro sobre o regimento interno do Senado. Lembrando que a prova é dia 11 de março, não se esqueçam disso. Nessa aula nós trataremos somente sobre um assunto, sobre a posse dos senadores. Como ocorrerá essa posse, quais são os critérios e quais são os prazos. Então vamos nos atentar que é uma aula importantíssima, né? Para tomar posse, gente, o mandato de senador, o cidadão, ele deverá anteriormente apresentar o quê? Ele deverá apresentar um diploma expedido pela Justiça Eleitoral, né, que comprova a sua situação, ou seja, eleito como titular ou suplente do senador, se for o caso, né? A apresentação de tal diploma poderá ser feita por quem? Pelo diplomado, ou seja, pessoalmente, por ofício ao primeiro secretário, ou também por intermédio do seu partido ou de qualquer senador, certo? A posse, o que é a posse? É um ato público por meio do qual o senador ele se investe no mandato, claro, né? A posse ela será realizada perante quem? Perante a Casa do Senado, durante reunião preparatória, sessão deliberativa ou não deliberativa. A situação mais comum que nós temos é que a posse ocorra na primeira reunião preparatória da primeira sessão legislativa ordinária, ou seja, que ocorre no dia 1º de fevereiro, e coincidentemente hoje é 1º de fevereiro. É posse geral, quando normalmente todos os recém-eleitos tomam posse. A cada eleição geral, que ocorre a cada 4 anos, né, o Senado ele tem o seu quadro renovado de 1 em 1 2/3. Lembram-se? Por exemplo, nas eleições de 2010, foram eleitos, no caso lá, 2/3 dos membros que tomaram posse em 2011. Né? Então, lá em 2010, foram eleitos 2/3. Em 2014, será eleito o quê? 1/3. Né? Então, nós temos aí algumas situações sobre a posse dos senadores. Nós temos uma posse coletiva. Essa posse coletiva ela vai ocorrer na primeira reunião da primeira sessão legislativa ordinária, que ocorre no dia 1º de fevereiro. É posse geral quando normalmente todos os recém-eleitos tomam posse. Como são diversos os senadores a tomar posse, um dos senadores empossados durante a solenidade, ele prestará o compromisso proferindo os seguintes dizeres. Olha o que o senador diz. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quando ele proclamar isso, os demais participantes, eles, ao serem chamados, dirão assim o prometo. Engraçado, né? Então essa é a posse coletiva. A posse individual, ela pode ocorrer no caso do senador que não tomar posse na cerimônia coletiva e no caso de ser convocado, o suplente que porventura venha a tomar posse como senador em caráter temporário ou definitivo, a depender da situação, né? Ocorrendo a posse individual durante a SLO, o presidente ele deve designar o quê? 3 senadores para receber o empossando, para introduzi-lo no plenário e conduzi-lo até a mesa, onde, estando todos de pé, prestará o compromisso. Certo? Ressalto que o suplente que for convocado para assumir o mandato, ele somente proclamará o juramento na primeira vez que assumir o cargo. As demais vezes, o presidente do Senado apenas comunicará à Casa a volta daquele ao exercício do mandato. Vamos dar um exemplo aí sobre isso, porque às vezes a gente fica confuso em relação a essa situação. Né? Vamos supor que o senador Y, ele tomou posse como senador no dia 1º de fevereiro de 2011. 10 dias depois, ele foi nomeado para quê? Para cargo de ministro do Estado da Fazenda. Para que isso seja possível, ele pega a licença do mandato, uma prática extremamente comum no Brasil. Né? Como consequência, o seu primeiro suplente, porque cada senador é eleito por quantos suplentes? 2. Né? Então, como consequência, o seu primeiro suplente ele é convocado a assumir esse mandato. Nessa situação, ocorrerá a posse individual nos moldes que a gente mencionou, né? Inclusive prestando compromisso. Agora, 1 ano após a nomeação, o presidente da República, por algum motivo político, resolveu exonerar esse senador Y do cargo de ministro e, devido a isso, ele teve que retornar ao mandato de senador e suplente. Em decorrência, voltou ao banco de reservas. Então, o suplente ele sai do cargo e volta ao banco de reservas.
6 meses depois, o presidente resolve dar uma segunda chance a esse senador e o nomeia para quê? Para ministro do Estado da Pesca e Agricultura. Aí, novamente, esse senador Y fez o quê? Ele aceitou a proposta. Nessa segunda ocasião, o suplente assumirá feliz da vida de novo o mandato, mas desta vez não haverá posse e nem prestação de compromisso, porque ele já fez isso uma vez, não foi? O presidente do Senado apenas comunicará à Casa a volta daquele do exercício do mandato. Né? Então, espero que tenha ficado bem claro em relação a isso. Agora, brincar um pouquinho sobre os prazos para tomar posse. Né? O senador, gente, ele deverá tomar posse dentro de quanto tempo? O senador, anotem aí, deverá tomar posse dentro de 90 dias, contados da instalação da sessão legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da diplomação, podendo o prazo ser o quê? Ser prorrogado por algum motivo, né? Mas tem que ser um motivo justificado, a requerimento do interessado. Por mais quanto tempo? 30 dias. Ou seja, 90 mais possibilidade de mais 30. Passados os 90 dias, se o senador não tomar posse, nem requerer sua prorrogação, ele será considerado que este renunciou ao mandato e será convocado o primeiro suplente, óbvio. Né? Esse primeiro suplente, que for convocado para substituir esse senador licenciado, ele terá o prazo de 30 dias improrrogáveis para prestar o compromisso. E nos casos de vaga ou de afastamento, por exemplo, para assumir cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado ou do Distrito Federal, território, prefeitura de capital ou chefe de diplomação temporária, o prazo de 60 dias, que poderá ser prorrogado por motivo justificado, a requerimento do referido suplente por mais 30 dias. Se dentro desses prazos o suplente não tomar posse e nem requerer sua prorrogação, será considerado que este renunciou ao mandato e será convocado quem? O segundo suplente, que terá, em qualquer hipótese, 30 dias para prestar o compromisso. Esse negócio, gente, de prorrogação para tomar posse, funciona da seguinte forma. Nos casos em que é permitida a prorrogação, o interessado, né, seja o titular eleito ou até mesmo o suplente, desde que haja motivo justificado para não tomar posse dentro dos prazos previstos, poderá, ainda na vigência do prazo inicial, fazer o quê? Requerer uma prorrogação do prazo para tomar posse. Esse requerimento de prorrogação, ele vai ser aprovado por quem? Pelo Senado, né? Considerado em uma mera formalidade. No entanto, se o prazo inicial se esgotar, sem que o referido requerimento seja votado, será automaticamente considerada como concedida a prorrogação do prazo. Beleza? Então, sobre posse do Senado, é isso. Né? Então, acredito que vocês não têm dúvida, revejam o vídeo. Né? O meu intuito aqui é estudar junto com vocês. Né? A minha prova também será no dia 11 de março, a prova do Senado. Então, o meu intuito é estudar com vocês. Tá? Estou passando leitura de artigos, de apostilas, da lei mesmo. Então, esse é o meu intuito. Beijo para vocês. Até o próximo encontro para a gente continuar o regimento interno do Senado.